Graça e paz. Bom, o título do nosso vídeo de hoje diz assim: Espírito Santo. Sejam muito bem-vindos. Bom, como já falei anteriormente, o título do nosso vídeo hoje, nós vamos falar sobre ele. Sim, sobre o Espírito Santo. Amém? Hoje eu quero ler alguns versículos para vocês e nós vamos meditar juntos neles. Eu separei alguns, mas se você for ler a Bíblia, você vai encontrar muitos outros. E o que eu tenho pedido esses dias ao Senhor é que Ele me revele. Porque muitas vezes a pessoa do Espírito Santo, ela passa despercebida em nossa vida. O Pai e o Filho são um e o Espírito Santo também é um com eles. Nós falamos muito de Deus, de Jesus e temos que falar sim. Porque Deus é nosso Pai e Jesus é nosso irmão, nosso Salvador. E os três são um. E o que eu tenho pedido ao Senhor ultimamente é: Senhor, eu sei que vocês três são um, mas ao mesmo tempo é como se fossem três. E eu quero conhecer vocês. Esse é o meu entendimento. Isso é o que está no meu coração. Amém? Bom, eu trouxe aqui alguns versículos para compartilhar com os irmãos. E eu vou começar. Amém? O primeiro versículo ele se encontra lá em João, capítulo 14, verso 16 ao 17, que diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador. Aqui o Senhor Jesus falando que iria pedir ao Pai, e Ele nos daria, Ele mandaria outro auxiliador. Então aqui fala que Jesus é um auxiliador e o Espírito Santo também. Amém? E ele continua dizendo: o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O Espírito Santo, ele nunca nos abandona. Mesmo quando infelizmente nós o rejeitamos, o desprezamos e ignoramos sua presença. Ele se entristece, assim como uma flor murcha. Acontece, mas ele não vai embora. Nós é que endurecemos o nosso coração para a presença e para a voz do Senhor. Continuando diz: o mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Amém? Uma pessoa com o seu entendimento humano e carnal não pode entender quem é o Espírito Santo, não pode conhecê-lo, não pode recebê-lo sozinha. Porque até nós aceitarmos o Senhor, é conhecê-lo e dizer: Senhor, eu quero a Ti na minha vida. E o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Isso é um milagre. E é o próprio Espírito Santo que nos convence do nosso pecado. Amém? Lucas 11:13 diz assim: Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém? Veja aqui que o Senhor Jesus fala assim, que nós, seres humanos, sendo maus, porque na palavra diz que só quem é bom é o Senhor. Nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai, que Ele é bom. E aqui diz que Ele nos dará coisa boa. E como é o nome dessa coisa boa? Sim, Espírito Santo. Amém? Lá em João 16, verso 13 ao 15, diz assim: Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. Aquele que tem o Espírito, aquele que vive guiado pelo Espírito, ele é orientado e o Senhor nos guia a toda a verdade.
O Senhor nos revela coisas do futuro. Ele nos endireita, Ele nos faz andar por caminhos retos, tomar atitudes certas. Amém? E continuando diz assim: o Espírito não falará por si mesmo, ou seja, não são suas próprias palavras, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Ou seja, sempre que você ouvir aquela vozinha, não faz isso, vai por ali, não, é o Senhor, o Espírito Santo falando em nós aquilo que o Senhor Jesus pediu para Ele falar. Amém? São conexões. E lá em Romanos 8, 26 ao 27 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Amém? Eu lendo agora esse versículo, me lembrei de uma experiência que eu tive há uns meses atrás. Eu lembro que eu recebi uma tarefa para ser feita e eu me senti muito incapacitada para poder concluir aquela tarefa que me foi dada. E veio aquele sentimento de incapacidade, de medo, de dúvida. E foi terrível. Eu passei o dia inteiro mal. E eu lembro quando chegou no final do dia, eu não consegui segurar minhas lágrimas. Eu fui para o meu quarto, fiquei em pé, no escuro, coloquei as mãos no meu rosto e comecei a chorar como uma criança. Eu lembro que naquele momento eu vi o Senhor entrando no meu quarto e Ele veio e me abraçou. Enquanto eu chorava como uma criança, Ele me abraçava, como se fosse me consolando e ao mesmo tempo transmitindo ao Senhor as minhas lágrimas, transmitindo elas, tornando elas palavras para o Senhor. Pois é, o Espírito Santo Ele está com a gente todo dia. E eu sei que, infelizmente, com a correria do dia, com as suas atividades, com as obrigações, com problemas, não falta nada, não falta nenhuma coisa para nos distanciar. Parece que tudo no mundo coopera para nos distanciar da presença de Deus. E é uma luta constante, todos os dias você tem que enfrentar as tempestades do mar. E esse mar é o mundo. E você tem que remar, remar, remar. Mas você não precisa remar sozinho. Amém? E eu sei que às vezes a gente acaba negligenciando o Senhor. Eu falo por experiência própria. E vejo também ao meu redor. Nós acabamos negligenciando o autor da vida. Negligenciando aquele presente, a coisa boa que o Senhor, quando subiu aos céus, mandou para nós aqui, o Espírito Santo. É Ele quem nos ajudará, quem nos auxiliará em todas as coisas, porque foi essa a vontade do Senhor Jesus. Essa é a vontade do Senhor para nós. O Espírito Santo é o nosso amigo, nosso conselheiro, nosso ajudador. Ele é aquele que, ainda que o mundo todo vire as costas para você, Ele não vira e Ele não vai embora. Amém? Bom, continuando aqui os nossos versículos. Vamos ler aqui, continuando, Romanos 8, 26 eu já li, agora o 27, amém? E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca vai pedir alguma coisa a Deus para que lhe prejudique, uma coisa que vai fazer mal a você. Nunca. Porque aqui diz que Ele sempre pede em nosso favor. Amém? Eu lembro que eu vi uma história uma vez que tem um irmão e ele estava orando em línguas, porque na palavra diz que a nossa oração em línguas é a língua dos anjos, né? Que nós estamos orando ali
o nosso espírito, no caso, orando a Deus. E nós, com o nosso próprio pensamento e entendimento, fica infrutífero, a gente não entende o que é que a gente está falando. E eu lembro que esse irmão, ele estava orando e ele disse que queria muito carro. Ele disse, quando eu for orar em línguas, eu vou ficar pensando em um carro. Para quem sabe, né? A minha oração ser essa, o Espírito orar em meu favor para pedir um carro. E enquanto ele orava, tinha outro irmão que tinha um dom de interpretar línguas. E enquanto esse irmão que estava pensando no carro e orando em línguas, o outro irmão entendeu o que o Espírito dele estava falando ao Espírito do Senhor. E ele dizia assim, Senhor, me ajuda a ser um marido melhor. Enquanto ele pensava em um carro, o Espírito Santo que está nele, que está em nós, o próprio Espírito, porque nós somos um ser triuno, nós somos um Espírito, habitamos em um corpo e temos uma mente, amém? Nós temos uma alma. E então, nosso Espírito, né, ele clama ao Senhor, ele tem sede de Deus, ele não cansa, amém? Então ele pedia para o Espírito dele, pedia para Deus para ajudar a ser um marido melhor. Por quê? Porque ele tratava mal sua esposa. Isso. Então o Espírito sempre vai pedir em nosso favor. Amém? Bom, vamos ler agora Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, que diz assim. Logo depois o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Veja que interessante, porque nós sabemos, e Ele é bom, o Senhor é bom. Mas o Senhor, aqui diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E aqui continua dizendo, Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Nós sabemos que o Senhor não tenta ninguém, mas sabemos que o Senhor muitas vezes permite os desertos, porque é para o nosso crescimento. E aqui diz que o Espírito Santo levou Jesus para lá. Mas aqui nós sabemos muito bem que o Espírito Santo não o deixou sozinho. Mesmo no deserto, o Senhor está conosco. E todos os dias Ele nos diz, seja forte, seja corajoso, que eu estou com você. O meu ano está por vir, mas nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E onde nós mais crescemos e amadurecemos é no deserto. Sim, é no deserto. E aqui diz que Jesus ficou lá por 40 dias sendo tentado por Satanás. E diz, ali havia animais selvagens. Não só o perigo, né, espiritual, mas o perigo exterior mesmo, físico. Mas diz, e os anjos cuidavam de Jesus. O Senhor não manda você para a guerra sem a sua armadura. Amém? Fique em paz. O Senhor está cuidando de você. E Ele cuida de cada detalhe. Ainda que você não esteja percebendo, você ainda vai contemplar a mão, a bondade do Senhor sobre você. Se o Senhor te levou para o deserto, permitiu acontecer, Ele está com você. Ele não mandou você sozinho, não. Amém? Bom, João 16:8 diz assim, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Ou seja, as pessoas elas têm por natureza e por ouvir várias coisas de outras pessoas também que não têm entendimento. Elas não têm entendimento do pecado, do que é direito, do que é justo, daquilo que realmente agrada a Deus, do que é a vontade de Deus. Eu lembro que um certo dia, estava voltando do trabalho, caminhando, conversando com o Senhor, naquela intimidade, naquele momento maravilhoso. E eu conversando com ele, e ele falou assim para mim, filha, as pessoas não são condenadas por causa dos seus pecados. E eu lembro que eu parei e perguntei como assim? E ele me respondeu e ele disse, as pessoas são condenadas porque elas se recusam a se arrepender e a crer em mim. Vamos imaginar esse exemplo, que tem uma pessoa que está mortalmente doente, mas há um remédio para a cura. Mas ela escolheu não tomar o remédio e ela continuou doente e sabemos que um dia ela vai morrer. Claro que a morte aqui não é só física, porque todos nós vamos morrer, mas a morte espiritual, o desligamento por completo do Senhor. Então o Senhor é o antídoto, o Senhor é a cura para o pecado. Mas infelizmente não são todos que aceitam, muitos renegam. Muitos pegam essa cura, mas com o tempo abandonam
porque o coração se enche de ingratidão. Pois é. Bom, e lá em Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Lembra de Jesus no deserto? Pois é, deserto é lugar de sofrimento, mas é lugar também onde você vai ver muitos milagres acontecerem, amém? E aqui diz que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Aleluia! E aqui diz, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? O Senhor derramou do seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito. Então, se você aceitou o Senhor Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em você, e você acha que não tem amor, isso não é verdade. Porque diz que Deus derramou do seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. Então nós temos amor para amar nossos cônjuges, nós temos amor para amar nossos filhos, nós temos amor para amar o nosso próximo, nós temos amor para amar os nossos irmãos na fé, nós temos amor primeiramente para amar a Deus, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e nós temos amor para nos amar. Sim, não digo se idolatrar, mas nos amar, nos aceitar na forma que somos. Eu sei que nós como mulheres, nós somos muito bombardeados na nossa mente pela questão do padrão de beleza. Nossa, a mulher tem que ser isso, tem que ser aquilo para ser bela. Mas é tudo mentira. Eu sei que os homens também sofrem esses ataques, mas as mulheres é muito maior. Então, ame-se a você mesmo, do jeitinho assim que o Senhor lhe fez. Você tem o nariz um pouquinho avantajado, ou uma orelhinha um pouquinho maior, ou se você tem um pé maior do que o normal, foi o Senhor que fez. E você é linda do jeito que o Senhor sonhou com você. Amém? Quando você passar a se aceitar, a sua beleza vai refletir nos outros e vão dizer, nossa, parece que você está mais belo, mais bela. Mas é simplesmente a aceitação, a gratidão a Deus pelo modo que Ele lhe criou. Amém? Eu lembro que há anos atrás de conhecer o Senhor, eu tinha, nossa, era terrível, uma parte do meu corpo que eu tinha muita vergonha. Era terrível. E depois que eu aceitei o Senhor, que eu entendi que Ele que me fez assim, mudou totalmente. De dentro para fora. E a parte que eu achava mais feia se tornava a parte mais bela em mim. Porque é isso que o Senhor faz. Só tem um coração cheio de gratidão. Amém? Bom, continuando aqui, Efésios 4:3 diz, 4:30. Amém? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. O Senhor, o Espírito Santo em nós é a garantia da promessa que o Senhor disse que nos libertaria, que nos levaria e que nós somos seus filhos, amém? Então ele diz, não faça com que ele fique triste, ele é seu melhor amigo, ele é aquela companhia que nunca deixou você. Eu sei que nós não podemos ver com nossos olhos naturais e às vezes passa despercebido com a correria do dia, mas nós precisamos urgentemente todos os dias ter um momento isolado, nem que seja no seu banheiro, em qualquer lugar, não digo uma hora, se for é melhor ainda, mas um momento que você puder, nem que seja 5, 10 minutos, parar, ouvir o Espírito Santo falar. Lê a palavra, eis-me aqui, Senhor, pode falar, teu servo te ouve. O que nós podemos fazer juntos hoje? Eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Tenho certeza que isso será incendiado com a presença do Senhor. Amém? E aqui em Gálatas 5:25 diz assim, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Se Ele nos deu a vida, então que Ele também a controle. Amém? Nós somos aqui um corpo, uma matéria. O que conta é o nosso Espírito, aquele que está dentro de nós. E o Senhor, o Espírito Santo, foi Ele quem nos deu essa vida, quem derramou essa virtude em nós. Amém? Romanos 8, do verso 10 ao 16 diz assim,
Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Amém? Nós somos casa do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Você entende que é uma obrigação, não é uma opção, é uma obrigação. Sei que não é fácil, mas nós precisamos tentar e continuar tentando todos os dias de nossas vidas. Amém? Bom, e aqui ele diz: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Ou seja, pelo Espírito, ou seja, você não tem que fazer só. Com a ajuda do Senhor nós podemos todas as coisas. Amém? Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, ou seja, aqueles que são guiados pelo Espírito demonstram que realmente são filhos de Deus. Amém? E ele diz: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, ou seja, escravos do pecado e das nossas próprias vontades. E não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Quais são aí os filhos dos reis que têm medo? Os príncipes e as princesas, eles não acordam pensando: o que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou vestir? Não, porque eles sabem que o rei, o pai deles, cuida de tudo. Eles não acordam com medo, não, porque eles sabem que estão protegidos pelo rei, o seu pai, que supre todas as suas necessidades. Amém? E aqui diz: pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai, Paizinho querido. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Aleluia! E lá em João 7, do verso 37 ao 39, diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Aleluia! Veja qual é a sua sede, o que é que o seu coração anseia, do que é que você tem falta. Pois é de paz? O Senhor, Ele tem abundância. O que é que você precisa? Pois é. Eu nunca imaginarei que um dia eu estaria colocando um vídeo no YouTube. Mas o Senhor, Ele insistiu por um tempo, um bom tempo. E eu sempre dizia: não, isso aqui deve ser coisa da minha mente. Mas o Senhor, Ele insistiu tanto, insistiu, que eu falei: amém, Senhor, eis-me aqui. A tua serva te ouve. E estou aqui para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi a palavra. Eu recebi a palavra e o Espírito do Senhor fez transbordar em mim essas águas vivas que eu não consigo segurá-las. Eu tenho que fazer com que elas também derramem em outros corações. O meu já está cheio, que ele transborda. Eu preciso passar para outros também. Amém? Meu coraçãozinho queima em poder falar a palavra do Senhor, em poder expressar, em poder falar aquilo que Ele colocou em mim. Essa é a água viva. Amém? E aqui ele diz: Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. E lá em 2 Coríntios 3, do verso 16 ao 18, diz: mas o véu pode ser retirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí há
aí existe liberdade. Não é a liberdade para você continuar pecando, porque aquele que reconheceu a liberdade, que entendeu, porque na palavra diz, quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Mas se você pensa que a sua liberdade é para viver pecando, você não está livre, você ainda continua algemado com as correntes do pecado e das suas próprias vontades. E aqui ele continua dizendo, que o Espírito quer dizer que o Senhor quer dizer Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Aleluia! Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 ao 15 diz: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos. Veja que nesse mundo há um Espírito, que não é o Espírito de Deus. E ele diz: mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Aleluia! Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana, ou seja, não é pela carne, é pelo Espírito. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém, como diz as Escrituras. Se Deus nos justifica, quem é que nos condenará? Ninguém, pois não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Esses foram os versículos de hoje. Espero que tenha chegado no seu coração, que vai dar muitos frutos. E se você foi edificado, se o Senhor falou com você, se vier alguém aí na sua mente enquanto você assistir esse vídeo, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Eu quero que chegue e alcance muitas vidas, porque a minha sede, a minha fome, além da presença do meu Pai querido, do meu amigo, o Espírito Santo que está aqui comigo, que eu sei, eu sinto sua presença, é poder ganhar outras almas para o meu Pai, encher o céu, povoar o céu e saquear o inferno. Amém? Que você seja abençoado, edificado, que o Senhor guarde você e sua casa. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém?